Graças a paz. Você pode ficar em pé um minuto apenas para a gente fazer a leitura em Marcos 4. Abra sua Bíblia em Marcos 4. A partir do verso 35, e nós vamos fazer uma breve leitura e trazer uma explanação breve da parte do nosso Deus. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, verso 35 em diante. A igreja achou? Diga amém. Glória a Deus. Acho que está aqui também no telão para você acompanhar, se você está sem sua Bíblia. A epígrafe fala: a tempestade apaziguada. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, Jesus falando, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, um travesseiro. E despertaram-no dizendo, Mestre, não se te dá que pereçamos, não se te dá que morramos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que estáis tão temerosos? Por que sois tão covardes? Por que sois tão tímidos? E são outras traduções. Homens de pequena fé. E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Capítulo 5, verso 1. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Você pode sentar. A igreja está feliz? Pode dar um glória a Deus bem forte? Amém. Eu quero declarar sobre a sua vida uma semana de paz, uma semana de bênçãos aos pais que vão ter os filhos voltando à escola agora. É isso aí. Aos professores, muita força. Ainda bem que o senhor é pai e professor, né? Maravilha. E que seja uma semana de grandes notícias para todos nós. No nome de Jesus. Deus, na sua infinita sabedoria, dotou o homem de muita inteligência. Diga para quem está do seu lado, você é inteligente. Foi Deus quem fez você, diga isso. Quantos foram feitos por Deus aqui? Quantos são inteligentes aqui? Amém. Deus dotou-nos de inteligência. Ele nos entregou muita inteligência. Entregou uma inteligência tão grande a Adão, que Adão colocava nome nos animais, né? Ele olhava um animal com orelha grande, uma tromba na frente, dizia elefante. Ele poderia ter dito cadeira, né? Poderia ter dito ventilador, mas não, ele disse o nome correto, o nome que coube. É uma inteligência fenomenal, maravilhosa. E hoje nós continuamos sendo seres inteligentes, apesar da limitação que nos é imposta por conta do pecado. Alguns pesquisadores vão dizer que hoje em dia a gente utiliza 8% da nossa capacidade mental. Os superdotados, os gênios chegam a usar 10%. Mas nada se compara ao que Adão fazia. Ele tinha plena inteligência. Só que tanta inteligência não lhe serviu na hora que ele foi confrontado pelo diabo, pelo pecado, onde ele necessitava ter um posicionamento de fidelidade à palavra de Deus, e terminou que ele caiu. A partir de Adão, todos pecaram, e a Bíblia diz que destituídos estamos da glória de Deus. Mas a partir do segundo Adão veio a graça. O véu do templo se rasgou, e hoje nós temos acesso ao trono da graça de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu queria que você desse um glória a Deus pelo segundo Adão, Jesus. Ele é o segundo Adão, ele é o definitivo. Ele é que nos garante, inclusive, a vida eterna. Que maravilha.
Dotados de tanta inteligência, Deus deu uma ordenança / promessa ao homem de que o homem dominaria sobre todas as coisas que haviam sido criadas e existiam. Você vai dominar sobre a terra, você vai dominar sobre o ar, você vai dominar sobre os mares, você vai dominar sobre a fauna, sobre a flora. E o homem exerce essa dominação até os dias de hoje. A gente vê os aviões sendo, voando sobre nossas cabeças. Que coisa maravilhosa, dominou o ar. Os barcos, os carros, os animais domésticos ou selvagens. Nós dominamos absolutamente tudo. Pena que há nos últimos tempos uma grande iniciativa para, ao invés de cuidar daquilo que Deus pediu para ser cuidado, dominado no sentido de ser cuidado, hoje tem sido degradado, destruído, florestas, mares, poluição. Deus deu uma promessa, é para cuidar, é para dominar, não é para destruir. Deus derramou promessas sobre nossas vidas, promessas específicas. Diga para quem está do seu lado, quando acontecer, quando se realizar, é para cuidar, é para administrar, não é para destruir. Quem entendeu aqui, diga amém. A promessa vai chegar. A promessa que ele fez sobre a sua vida vai acontecer. E quando acontecer, você não vai destruir, você não vai acabar, você vai cuidar dela. Foi tanta inteligência derramada por Deus sobre a vida do homem, que o homem rapidamente começou a criar casas, começou a criar cidades. Mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, o homem fez uma invenção maravilhosa. O homem inventou a roda, que facilita o trabalho, o deslocamento de todos nós. Mas até mesmo, mais antigo do que a roda, o homem já tinha inventado um outro instrumento, uma outra ferramenta, uma outra coisa espetacular. O homem inventou o barco. E é sobre barco que a gente vai falar hoje. Pergunto para quem está do seu lado, quem está? Você pode perguntar isso, irmão, quem está no seu barco? Quem está no seu barco? Primeiro barco da história, quando vocês forem ano que vem na Holanda, quem vai para a Holanda aqui? Nas férias de vocês, pastores, vocês vão para a Holanda. Eita Jesus, Amsterdã, cidade maravilhosa, linda. Aí vocês vão num museu chamado Dentres. Vocês vão ver lá a primeira canoa construída pelo homem. Uma canoa chamada canoa de pés. Ela é uma espécie de tora numa única árvore, num único tronco, num único caule, onde o homem foi talhando e ali construiu uma espécie de canoa. Os barcos servem basicamente para encurtar distâncias. Os barcos servem para fugir de conflitos que aconteciam nos continentes, na terra. Os barcos serviam para que o homem pudessem arranjar alimentos, arranjar sua provisão, pescar. Comer só galinha todo dia é complicado. Comer só carne de boi todo dia, Só ovo é maravilhoso, O homem queria um pouco mais, ele queria o peixe. Vamos lá para o fundo do mar. E como é que a gente faz isso? Nadando não dá. Vamos criar um barco, vamos até lá e a gente vai trazer esses peixes para cá. A Bíblia fala a história de alguns homens e de alguns barcos. Se eu perguntar aqui para a igreja, talvez o barco mais conhecido da Bíblia, qual é? A Arca de Noé. Vamos falar um pouquinho sobre Noé? Vamos falar um pouquinho desse grande barco? Gênesis capítulo 6. Deus se entristeceu com a humanidade. A violência tinha se espalhado por todo o mundo. E a Bíblia afirma categoricamente, Deus se
entristeceu. Algumas versões dizem que ele se arrependeu. Não, Deus não se arrepende, é só a versão que está um pouco equivocada. Ele se entristeceu. Jesus não se entristeceu quando seu amigo Lázaro morreu, e a Bíblia fala que ele chorou, inclusive. Deus se entristeceu e decidiu dar uma espécie de reset na humanidade. Vou começar tudo de novo. Não é o que eu fiz, deu errado. Eles foram para um caminho tendo liberdade para ir. Foram para um caminho que não deveriam ter ido. Eu tinha bênção para eles. Eu tinha todos os frutos do paraíso para eles. Mas eles decidiram dar ouvidos ao diabo e suas enganações. Eu vou dar um reset na humanidade. Ele encontra um homem chamado Noé. A Bíblia fala que Noé era um homem fiel e justo. E Deus se relaciona com aquele homem e diz: olha, vou dar um reset na humanidade. Vou começar tudo de novo. Você é o escolhido para, juntamente com a sua família, construir um grande barco. Nesse barco você vai entrar com sua esposa. Nesse barco você vai entrar com seus filhos. Terminou que as noras entraram junto também. E você vai colocar dentro desse barco 7 pares de cada animal puro. E vai colocar um par de cada animal impuro. E depois disso, vocês vão se multiplicar. E a humanidade começa absolutamente tudo de novo. Amém? Que plano maravilhoso. Noé, sábio como ele era, deu ouvidos ao Senhor. Pergunte para quem está do seu lado. Eu já sei que você é inteligente. Diga isso, eu já sei que você é inteligente. Mas deixa eu perguntar para você. Você é sábio? Porque os sábios dão ouvidos à voz de Deus. Quantos têm dado ouvidos à voz de Deus aqui? Quantos Noés? Eu vou construir. Eu estou no meio do deserto. Não há prospecção alguma de existir água. Não há prospecção alguma de mandar dilúvio, porque o reset ia ser através do dilúvio. Mas eu vou construir. Porque quem é fiel a Deus, se Deus mandou ele construir o barco, ele vai construir. Se Deus mandou você fazer algo, meu irmão, faça algo, mesmo contra os prognósticos, mesmo em meio ao deserto, ele mandou, vai acontecer. Vai acontecer. Não é passar anos construindo a arca, é chegado o momento de botar todos dentro dela. Aquelas pessoas que estavam ao redor de Noé não davam ouvidos, elas até poderiam ser inteligentes, porém não eram sábias. Não deram ouvidos à voz de Noé, ao anúncio de que Deus de fato mandaria um grande dilúvio, e quem estivesse do lado de dentro da arca seria salvo. Em determinado momento, as águas começam a cair, as comportas dos céus são rompidas, 40 dias e 40 noites, a palavra de Deus diz que choveu. Choveu de maneira impetuosa, choveu de maneira voluptuosa, muito grande o volume de água. A arca começou a subir, a tempestade começou a chegar. Só que quanto mais a arca subia, mais perto dos céus Noé ficava. Quando a tempestade vier sobre a tua casa, meu irmão, quanto mais alto a tempestade for te levando, mais perto de Deus ela vai te deixar. A tua casa é uma arca do Senhor. A tua casa é o lar e morada do próprio Deus. Pode vir tempestade que vier, as águas servirão apenas para fazer com que eu me achegue mais perto do meu Criador. Noé chega mais perto do Criador, depois dos 40 dias e 40 noites de água, as águas cessam, e não imediatamente elas baixam, passam vários e vários dias. Se você fizer uma contagem, são quase 200 dias daquela família, daqueles animais dentro da arca, dentro do barco, até que as águas começam a baixar, porque a tempestade vai vir. Porém, chega um momento em que a voz do Senhor faz as águas, a tempestade abaixar sobre as nossas vidas.
Se a tempestade vier sobre a tua casa, primeiro entenda que você está chegando mais perto de Deus. Segundo, entenda, a tempestade, ela é passageira. Diga para quem está do seu lado, vai passar. A tempestade vai passar. Noé, outra vez ouve a voz de Deus, já no capítulo 8 de Gênesis. Disse Deus a Noé, sai da arca. Se Deus disser para você sair da arca, saia da arca. Se Deus disser, pula fora do barco, pula fora do barco. Ou você fica com a voz de Deus ou fica com a voz dos homens, sim ou não? A gente precisa ficar com a voz de Deus. A voz de Deus está contida nas Sagradas Escrituras. Quanto mais nós nos alinharmos com a palavra do Senhor, mais ouviremos a sua doce, suave e cuidadosa voz, dizendo onde entrar, onde sair, por onde quer que você entrar e onde você sair, você continuará na presença de Deus. Noé, primeira atitude depois de descer da arca: pega lenha, pega pedras, vamos adorar ao Senhor. A tempestade está chegando na tua casa. Primeiro, você vai chegar mais perto dos céus. E segundo, lembre que quando as águas baixarem, seja grato, construa um altar na presença de Deus. O lugar de ficar dentro do barco, dentro da arca, não é para sempre. Vai passar, e quando passar, você vai lembrar: quem me livrou foi o Senhor Deus dos exércitos. Ele fez os céus e a terra. Ele permitiu essa tempestade. Ele continua comigo. Ele fez baixar as águas. Ele é o único digno de adoração. Eu faço um altar e adoro o Senhor. Diga assim para quem está do seu lado agora: a arca de Noé não é para sempre. A tempestade também não é para sempre. Mas a adoração, essa é eterna. Quantos podem adorar o Senhor? A adoração é eterna, sabe por quê? A tua voz aqui, tuas cordas vocais serão comidas pelo bicho, pelo tapuru, quando você morrer, ou se você for cremado pelas cinzas, mas quando você subir aos céus de glória, você vai receber um novo corpo glorioso, e lá você vai dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A adoração é eterna. Jonas tem uma outra história com barco, sim ou não? Quem já leu a história de Jonas? Jonas e a baleia? Não, Jonas e o grande peixe. Jonas e um grande peixe. Deus deu uma ordem a Jonas, assim como havia dado uma ordem a Noé. Noé, constrói a arca, vai vir dilúvio. Jonas, vai até Nínive, eu vou destruir aquela cidade. A violência dela chegou até as minhas narinas, me desagradou, eu vou acabar com eles. Jonas ouve a voz de Deus, e diferentemente da atitude de Noé, ele decide se esconder de Deus. Cutuca quem está do teu lado e diz assim: mas de Deus ninguém se esconde. Quantos creem nisso? Deem glória a Deus. De Deus ninguém se esconde. Você olha para um lado, não tem ninguém. Você olha para o outro, não tem ninguém. Você olha para trás, não tem ninguém. Você olha para frente, não tem ninguém. Ah, agora eu estou livre, vou poder pecar. Quando você pensar isso, olhe para cima, Ele está lá. De Deus ninguém se esconde. Jonas compra um bilhete, entra num barco, e mesmo tendo comprado um bilhete, aparentemente sendo legal, aparentemente sendo moral, ele não fez nada para aqueles marinheiros, ele comprou legalmente um bilhete. Aquele barco não era o lugar de Jonas. Você entende
que o barco, a arca de Noé, foi bênção para a vida de Noé, mas o barco para a vida de Jonas não foi bênção? O mesmo instrumento que talvez me sirva, não sirva para você. Sabia disso? Talvez Deus dê a você um carro, diga glória a Deus. E Ele é capaz de dar. Para alguns, o carro vai ser sinônimo de bênção. Você vai se deslocar ao seu trabalho, se deslocar à sua igreja. Você vai dar carona aos irmãos. Você vai ajudar no deslocamento dos irmãos que talvez estejam passando mal. Tem outro que vai pegar o mesmo carro, vai encher a timbalada de cana e vai matar uma pessoa que nem um cara fez na tamarindeira, sim ou não? O mesmo objeto servindo de bênção, o mesmo objeto servindo de maldição. Não é isso que determina se a gente é ou não filho de Deus. Não é um objeto. É capaz de chegar às nossas mãos. O nosso Deus é dono do ouro e da prata, diga amém. Ele é capaz de dar, mas saiba usar. Se Ele deu, diga para quem está do seu lado, se Ele deu, é para que você use para a glória de Deus. Deus vai mandar muitas coisas sobre a vida de vocês, irmãos. Deus vai mandar muitas e muitas bens materiais, acredite nisso, tenha fé, mas use para a glória de Deus, e não para se esconder de Deus, ou esconder os seus pecados. Jonas sabia tanto que estava errado, que ao invés de ficar no convés do navio, ele correu para onde? Para o porão do navio. Sabia que estava errado. Ele se escondeu dos marinheiros, ele se escondeu do capitão, mas mais uma vez, de Deus ninguém se esconde. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. O guarda de Israel, a palavra de Deus diz em Salmos, não pisca, não tosquenejará, não pisca o guarda de Israel. Assim é também sobre a tua vida. Ele te vê e sequer pisca, admirando a beleza do que Ele fez e esperando de nós atitudes que aproximem a nossa vida da vida dele. Veio uma grande tempestade sobre aquele barco. Os homens se perturbaram e começaram a dizer: algum de nós que está aqui dentro pecou contra o seu Deus. Eles tinham religiões diferentes. E começaram a procurar e ninguém achava o culpado, até que alguém encontrou Jonas no fundo do barco. E Jonas então decide confessar o seu erro e seu pecado. Pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, estou fugindo dele, ele mandou eu ir para Nínive, eu fugi do propósito de Deus sobre a minha vida, e agora por causa disso vocês também estão pagando. Você entende que às vezes o seu pecado vai fazer com que haja consequência sobre a vida de outras pessoas? Diga misericórdia. Um homem trai a esposa, contrai uma doença venérea e passa para ela uma AIDS. Quem não tinha nada a ver pagou. Um rapaz compra um carro, mais uma vez enche o quengo de cachaça, mata uma família que não tinha absolutamente nada a ver. Jonas estava vivendo isso, fazendo com que outros sofressem o peso da consequência do pecado que era dele. O pecado que a gente comete é nosso, mas glórias a Jesus, que Ele rasgou a cédula do pecado. E hoje nós temos acesso a Jesus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Nem por isso a gente vai sair pecando por aí. Eita, eu quero que abunde ainda mais, para que superabunde ainda mais graça. Ei, o Deus que te chamou para a salvação, também te chamou para a santificação. Diga comigo, sem a qual... Diga mais forte, sem a qual ninguém verá a Deus. Quantos creem, digam amém. Jonas se coloca à disposição daqueles homens pegam Jonas, sacodem ele dentro da água. A tormenta passa, Jonas é engolido por um grande peixe, não é baleia.
Um grande peixe engole Jonas, ele passa 3 dias dentro do ventre do peixe, até que enfim ele entende que tem passagens de barco que a gente não deve comprar, porque senão a gente pode virar comida de peixe. Jonas é vomitado pelo peixe na praia de Nínive, começa a anunciar a obra do Senhor. Os ninivitas começam a acreditar na palavra que estava sendo dita através do profeta Jonas. 120.000 ninivitas se arrependeram dos seus pecados, se voltaram para Deus. Deus decidiu não mais destruir Nínive. É assim que é a vida de alguém que entende que tem barcos que nós não devemos entrar, porque senão a gente vira comida de peixe. Mas Deus vai fazer de tudo para cumprir o seu propósito na minha e na sua vida. Diga para quem está do seu lado isso, irmão, você querendo ou não, o propósito de Deus vai se cumprir. Mas não queira pagar o preço do peixe. O peixe é a solidão. O peixe é a depressão. O peixe é a profundidade do oceano. O peixe é o choro e o isolamento. Mas para Jonas simbolizou também o arrependimento. Lá em Jonas 3, ele vai mostrar o quanto ele está arrependido de ter feito tudo aquilo. E mesmo depois de ter pregado para os ninivitas, ele é tão arrogante que ele começa a questionar Deus. Deus, não era para eu vir para esse povo tão incrédulo. Será que tu fizesse certo mesmo? Que coisa perturbadora. Ele ainda questiona Deus. Mas os propósitos de Deus se cumprem, Jonas querendo ou não. Os propósitos de Deus se cumprem, George querendo ou não. Os propósitos de Deus se cumprem, Jaira querendo ou não. Os propósitos de Deus vão se cumprir nessa igreja, você querendo ou não. Vão se cumprir na sua vida, o inimigo querendo ou não. Vão se cumprir na tua casa, as pessoas acreditando ou não, vai se cumprir. Paulo, falei de Noé, diga comigo Noé, diga comigo Jonas, agora diga comigo Paulo. Paulo, se Paulo vivesse nos dias de hoje, comprasse um bilhete de barco, era Paulo entrando no barco e eu pulando fora. Pode ter certeza que no Titanic devia ter uns 10 a 12 Paulos. Tinha uns Paulos mesmo, não é possível, tinha. Sabe quantos naufrágios Paulo enfrentou? 3. Grande sorte, hein? 3 naufrágios. Onde é que está isso? Está descrito lá em 2 Coríntios 11:25. 3 vezes eu fui açoitado com varas. Eita, que apóstolo, viu? O apóstolo que está recebendo uma grande glória. 3 vezes foi açoitado com vara. 3 vezes eu sofri naufrágio. 1 vez eu fui apedrejado. E 1 noite e 1 dia inteiro eu passei no abismo. Só isso. E hoje a gente vê muitas vezes, até mesmo nas lideranças, querendo glória. Sabe qual é a glória que tinha sobre a vida do apóstolo Paulo? Deixa eu fazer essa leitura toda que está em Coríntios, para você entender qual é a glória que Paulo tinha por pregar o evangelho. Veja só, viu? Ora, eles são hebreus? Eu também sou. Eles são israelitas? Eu também sou. Eles são descendentes de Abraão? Eu também. Eles são servos de Cristo? Eu sou muito mais. Eu me expresso como se estivesse enlouquecido. Aí Paulo começa, eu trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente em perigo de morte várias vezes. 5 vezes eu recebi dos judeus 39 chibatadas, isso quer dizer que são 5 quarentenas menos uma. Paulo recebeu 115 chibatadas por pregar o evangelho. E por que é que hoje nós vemos líderes, pastores, apóstolos, bispos, dizendo que querem a glória, dinheiro, fama? Olha a fama do apóstolo Paulo. Ele continua,
3 vezes eu fui espancado com varas, 1 vez eu fui apedrejado, 3 vezes eu sofri naufrágio, passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar, muitas vezes passei por perigos em viagens, em rios, sobre assaltantes, entre os meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios, na cidade, no deserto, perigo no mar, com falsos irmãos, trabalhei arduamente por diversas vezes, eu fiquei sem dormir, eu passei fome e sede, muitas vezes eu atravessei longos períodos de jejum, suportei frio e nudez, além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade de cuidar dessas igrejas. Ora, quem se enfraquece, que eu semelhantemente não me sinta enfraquecido, quem se escandaliza, que eu de igual forma não fique indignado. Se portanto eu devo me orgulhar, então eu me orgulho da minha fraqueza. O orgulho de Paulo é porque ele era fraco. E os líderes hoje se orgulham de ser fortes, soberbos, famosos, ricos, milionários. A glória do apóstolo Pedro foi ser crucificado de cabeça para baixo. A glória de João foi ser abandonado na ilha de Patmos. A glória de todos os apóstolos foi sofrer aos pés do Senhor, mas assim como Paulo viveu e escreveu, todos eles também viveram o que está escrito lá em Filipenses 3. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não existe lucro maior do que servir a Jesus. Não existe ganho maior do que morrer por amor do Evangelho a Jesus. E se for preciso, a gente precisa morrer pelo Evangelho de Jesus. Eu torço de verdade, irmão, para que chegue uma perseguição no Brasil. Eu torço de verdade. Os crentes estão brincando demais no Brasil. É muita, e se valem da política para isso, é muita folga. Você não sabe o que é ser crente no Afeganistão. Você não sabe o que é ser crente na Coreia do Norte. Eu não estou dizendo que você é mais ou menos crente, não. Mas Jesus ainda vai passar uma grande peneira no Brasil. Líderes que se venderam, líderes que viraram as costas ao verdadeiro evangelho, terão suas máscaras caídas e Jesus terá sua glória revelada. Me desculpe o desabafo. Em Atos 27, Paulo vai detalhar um dos naufrágios que ele passou. Ele é preso e ele vai ser enviado a Roma, porque ele era cidadão romano. Ele vai ser enviado para o próprio imperador, Nero César. Quem já ouviu falar de Nero aqui? Nero que botou fogo em Roma, botou culpa nos cristãos. Os cristãos foram perseguidos por causa disso. Está faltando um caba desse aí. Aí a igreja cresceu. A igreja subiu. A igreja se achegou mais a Jesus. Talvez esteja faltando um Nero, um doido assim no Brasil, que deu uma coxada boa para os crentes acordar. Sabe o que Nero fazia? Deixa eu compartilhar esse adendo aqui. Nero pegava uma família, levava para a arena dos gladiadores. Dizia, tu vai aceitar Jesus, é? Tu vai continuar com Jesus? Teu filho vai ser lançado dentro da arena, no meio dos tigres e dos leões. Se você negar Jesus, a gente segura os leões. Se você continuar com Jesus, vão devorar. Eles diziam, podem devorar. Meu filho é de Jesus. Você teria coragem de fazer isso com seu filho? É duro ou não é? É duro, irmão. Mas é a verdade. A verdade nem sempre é um pudim que a gente senta e acha macio. Se eu quisesse lhe alegrar, eu tinha trazido umas caixas de sorvete e dado no final do culto. Mas eu não vim aqui para alegrar você não, me perdoe. Eu vim aqui para lhe encorajar a viver um evangelho de verdade. Um evangelho puro, simples, um evangelho que transforma, salva, liberta, cura, transforma. Esse é o evangelho de Jesus. Paulo começa a detalhar um dos naufrágios que ele passou. 276 pessoas estavam dentro do barco. Isso é Paulo que está escrevendo.
A Bíblia fala que foram 14 dias, sem saber o que era dia e o que era noite, de tão tensa que era a tempestade. E Paulo avisou: se a gente entrar no barco, o barco vai naufragar. A gente vai passar por uma tempestade. A gente vai passar por uma luta. A gente vai passar por grande tormenta. Aqueles homens, assim como no tempo de Noé, não deram ouvidos ao homem de Deus. Aqueles homens, assim como o próprio Jonas, não deram ouvidos ao homem de Deus. A tormenta veio, aqueles homens começaram a jogar suas ferramentas, os alimentos no mar, tentando se livrar, para que o barco não fosse a pau a pique, não viessem a naufragar, até que chega um momento em que Paulo, levantado por Deus mais uma vez, diz: vamos orar. Eu não sei qual é a religião de vocês, eu tenho um pão aqui, eu dou graças ao meu Deus. Paulo fez uma ceia no barco, no meio da tempestade. No meio da tempestade, se você estiver enfrentando, primeiro, Deus vai usar a tua voz. No meio da tempestade, segundo, Deus vai fazer com que as pessoas tenham comunhão com Deus através da sua vida. É tempestade dentro do trabalho, reparte o pão dentro do trabalho. É tempestade dentro de casa, reparte o pão dentro de casa. Deus estabelecerá uma comunhão. A bonança veio, eles atracaram numa ilha chamada Malta. E tem gente que diz, Cleidson, que depois da tempestade vem a bonança. Quem já ouviu isso aqui? Mas a vida de Paulo não foi bem assim. Depois da tempestade veio descer na ilha de Malta, ser picado por uma cobra. Paulo foi picado por uma cobra. Sabe o que as pessoas daquela ilha começaram a dizer? Esse é amaldiçoado mesmo, viu? Se livrou do naufrágio, mas ele é tão ruim, que foi picado por uma cobra. Podia ser qualquer um dos 276 picados. Nenhum foi, Paulo foi. Só que a palavra de Deus nos garante. Jesus fala para cada um de nós, quando Ele estabelece a grande comissão: em mim está todo o poder, eu entrego a vocês. Vocês pisarão em serpentes e elas não farão dano algum a vocês. Beberão veneno e ele não vos fará um mal. Falarão e o Espírito Santo descerá. Expulsarão demônios e os demônios terão que sair. Aquelas pessoas veem Paulo sacudir a cobra na fogueira, a cobra morre. E eles começam a dizer que aquele que antes eles diziam que era amaldiçoado, na realidade era um enviado por Jesus. Paulo começou a pregar o evangelho sobre a ilha de Malta. Muitos malteses começaram a se converter na presença do Senhor. É assim que Deus faz. Ele usa a entrada de um barco que aparentemente está nos levando para a condenação e para a prisão, para que a gente passe no meio da tempestade, pise na ilha, não esqueça de Jesus e pregue o seu evangelho. Aí vem Jesus. Diga comigo, Noé. Vamos, irmão, diga mais forte, Noé. Diga assim, Jonas, Paulo, chegou Jesus. Diga isso, chegou Jesus. Várias passagens Jesus está no barco. Em Lucas 5, Jesus vê uma cena, os pescadores frustrados por não terem conseguido nada. Deixa eu entrar no barco, lança a rede sobre a minha palavra. Pedro diz, sobre a tua palavra eu lançarei. O barco para Jesus foi instrumento de provisão sobre a vida dos apóstolos. A pesca foi maravilhosa. Jesus, em outra ocasião, lá em Mateus 24, os discípulos estavam dentro do barco, aconteceu uma pequena tormenta, e ele começa a andar sobre as águas, até fora do barco. Ele continua sendo Deus, Ele é todo poderoso.
Você está no barco, atraia Jesus para dentro do barco. Mas saiba que até fora do barco, Jesus continua sendo Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você decidir sair da igreja hoje, por exemplo, Deus vai continuar sendo Deus. Quantos entenderam aqui? Ah, não quero mais andar com Jesus. Deus vai continuar sendo Deus. Sabe o que vai acontecer com você? Me perdoe, vai para o inferno. Ah, quero mais não andar com Jesus não. Ora, se você não quer andar com Jesus, aqui que é passageiro, para que vai querer passar uma eternidade com Ele? Vai ser um tormento para você. Vai ser uma tortura para você. Jesus, diga comigo, Jesus, estando dentro ou fora do barco, continua sendo Deus. Quantos creem? Digam amém. Marcos 4, versículo 1, diz que Jesus entrou num barco e começou a ensinar. Ele usa o barco para ensinar as nossas vidas. Ele usará o teu pequeno barco, com a tua pequena vela, com o pequeno leme e o pequeno timão, não importa se é pequeno, se Jesus entrar no barco, isso vai servir para que muitas pessoas sejam ensinadas, para que pessoas aprendam sobre Jesus. Aí chega Marcos 4, versículo 35, que foi a leitura que nós fizemos hoje. Já era tarde, era tão tarde, e eu acredito que o mestre estava tão cansado, que ele pega um travesseiro, uma almofada, vai para a polpa do barco, reclina a sua cabeça e começa a dormir. E ele tinha dado uma ordem, vamos para o outro lado da margem. Junto com o barco de Jesus, vai um monte de barquinho ao redor. Vocês ouviram isso na leitura? Se teu barco tem Jesus, vai começar a vir gente ao seu redor. Eu não estou falando de seguidor do Instagram não, viu? Eu estou falando de discípulos. Pessoas querendo viver junto com você, porque você está vivendo junto com Jesus. Você deveria ter glorificado muito forte, irmão. Jesus está no seu barco e você vai atrair pessoas para ao redor de você. Você vai apontar para o reino. Aí vem uma tormenta, Jesus está dormindo. O barco começa a balançar, o vento é muito forte, a tempestade parece que vai fazer o barco naufragar. A água começa a entrar no barco, os discípulos se desesperam, um deles vai lá tocar em Jesus e diz: Mestre, não se te dá que morramos. Não se te dá que pereçamos. O Senhor não vai fazer nada, é isso que Ele está falando. Você vai continuar dormindo. A gente está sofrendo. E quantas vezes a gente diz isso? Não conhece as palavras a Jesus. O Senhor não vai fazer nada. O Senhor está vendo a injustiça. O Senhor continua calado. Mas mesmo dormindo, Ele é Deus. Jesus olha para aqueles homens e diz: por que vocês são tão tímidos, hein? Por que vocês são tão covardes? Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Era para vocês. Eu não dei autoridade a vocês. Repreendam vocês o vento e o mar. Eu dei esse poder a vocês. Ei, igreja, Jesus usou todo esse poder. Se crerem, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Palavras de Jesus, a gente tem que acreditar nisso, irmão. Jesus não foi pregar para os gregos, vai lá Paulo e prega. Foi mais além do que Jesus. Façam vocês. Vocês já sabem, vocês me viram dar vista aos cegos, vocês me viram fazer paralítico andar, vocês me viram ressuscitar mortos. Eu dei autoridade a vocês. Repreendam vocês o mar. Vocês são covardes, homens de pequena fé. É isso que Jesus fala. E quantas vezes temos sido homens e mulheres de pequena fé? Jesus já te deu autoridade. Diga para quem está ao seu lado: Jesus já te deu autoridade. Agora exerça a sua autoridade. Quantos vão exercer a autoridade? Diga glória a Deus. Estou terminando. Jesus se compadece daquela situação e depois de ter dado um rela nos discípulos.
Porque às vezes tem que vir um enrela de Jesus mesmo. Tem que vir uns bales para ele dar bem dado na gente. Ele diz assim ao vento e ao mar: cala-te, aquieta-te. Pastora Carmen entendeu. Cala-te, aquieta-te. Quem fez o mar fui eu. Eu tenho ordem para fazer você parar. Quem fez o vento fui eu. Eu tenho ordem para fazer você parar. Quem manda aqui sou eu. Sabe o que aconteceu com o vento e o mar? Calaram-se e aquietaram-se. E os discípulos perguntavam entre si: mas quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? O nome dele é Jesus. Sabe o que aconteceu depois daquele episódio? Eles atravessaram o mar de Gadara, o mar Gadareno. Quando chegaram do outro lado da margem, tinha um jovem possesso por uma legião de demônios. Jesus foi enviado naquele lugar. Aquele jovem foi liberto dos demônios que o aprisionavam. Eu queria que você ficasse de pé comigo. Eu repito a pergunta que eu fiz no início para você. Quem está no seu barco? No meu barco está Jesus. Você pode tocar no seu coração e dizer isso comigo? No meu barco está Jesus. Eu preciso dizer uma coisa a você, meu irmão. Jesus está no teu barco. Ainda que ele durma, ele está no teu barco. Ainda que ele esteja com uma cabeça no travesseiro, ele está no teu barco. Ainda que ele esteja com os olhos fechados, ele está no teu barco. Ainda que ele te questione, porque ele já te deu autoridade para você vencer essa luta e essa tempestade, ele continua sendo Deus e ele está no teu barco. E quando a tempestade passar, não tem diabo do inferno que ficará de pé. O endemoniado gadareno foi liberto por Jesus. Se você está aprisionado, hoje é o dia que Jesus chegou na margem da tua praia. Talvez você não esteja aprisionado pelo diabo como aquele jovem, mas você seja aprisionado pelo pecado, pela mentira, pela desilusão, aprisionado pela depressão. Mas hoje Jesus atravessou com um barco, atravessou a tempestade, fez o mar e o vento se calar, e hoje quer te libertar. Se você está nessa condição, hoje é dia de você entender que Jesus é o dono do nosso barco, que Jesus manda e desmanda em nossas vidas, que se Ele mandou fazer, assim como Noé, nós iremos fazer. Se Ele mandou sair, assim como Noé, nós iremos sair. Se Ele mandou pregar o Evangelho como Ele fez para Jonas, a gente vai pregar, e diferentemente de Jonas, a gente vai se alegrar com cada pecador que se arrepende. Se Ele fez com que levantasse Paulo, e Paulo passasse por tantas tempestades, e se vierem mais de uma tempestade, Ele continua sendo Deus. E a gente não vai esquecer jamais que do barco Ele nos ensina. Diga amém, igreja. Do barco Ele provê sobre as nossas vidas. Diga amém, igreja. Do barco Ele fala até de longe dele, dizendo: vem, anda sobre as águas. Porque eu sou dono do barco, mas também sou o dono do mar. Com Jesus a gente é liberto. Quantos foram libertos por Jesus?
Digam glória a Deus. Hoje é noite de você refletir. Quem está no teu barco? No nosso barco, no barco da Crisantema, Pastor Leandro, está Jesus. No nosso barco está Jesus. Vem para o barco de Jesus. Ele está aqui te esperando.